Mudar de assunto, está solta a engenheira agrônoma que agrediu um casal, ofendeu policiais militares e também uma atendente de um posto de combustível aqui em Ribeirão Preto. Murilo Badeça traz mais detalhes. A defesa de Ana Paula Junqueira alega que ela não é culpada dos crimes que ela responde. Murilo Badeça, bom dia. É isso, Guilherme. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Agora pela manhã, uma de nossas equipes de reportagem conversou com o André Luiz Tonelli, que é o advogado de defesa da Ana Paula Junqueira. E o advogado informou que vai atuar para provar que ela foi direcionada a fazer as ofensas que foram filmadas contra os policiais militares. E também ele disse que se ela ingeriu bebida alcoólica lá no posto de combustíveis onde tudo aconteceu, essa ingestão de álcool foi antes dela dirigir e que depois ela foi para a delegacia na viatura da polícia. Ou seja, ela não bebeu e dirigiu. Vamos ouvir a entrevista que ele concedeu para a gente. A defesa vai atuar no sentido de absolvê-la de todos os crimes. A defesa entende que a prova é frágil para a condenação dos crimes, dos 6, de forma individual ou na sequência. Ofensa, precisa ver se essa ofensa realmente ela foi provocada ou não, de quem partiu essa situação. Tudo isso vai ser apurado no processo. Na dinâmica do crime, precisa ser observado os fatos no momento em que eles ocorreram. Então, dentro dessa situação, a defesa vai atuar no sentido de que ela chegou ao posto de combustível, ela não tinha adquirido ou tomado, ingerido nenhuma bebida alcoólica. Posteriormente aos fatos, ela ficou aguardando os policiais militares chegarem ali no local, para atender o chamado. E aí, nessa situação, obviamente, posterior, se ela tomou alguma bebida alcoólica, não caracteriza de que ela teria dirigido ao volante, teria dirigido o veículo automotor. Então, é nesse sentido que a defesa vai atuar. Lembrando, este caso foi na noite do dia 16 de março, ou seja, no meio do mês passado. A Ana Paula Junqueira chegou a ficar pouco mais de 10 dias na prisão e no boletim de ocorrência dessa história toda estão os crimes de dano, lesão corporal, desacato, abandono de incapaz, embriaguez ao volante e tentativa de suborno. Isso por causa de toda a confusão envolvendo uma batida de carro lá no estacionamento do posto. Depois ela teria agredido a dona desse carro que foi atingido, teria xingado as funcionárias lá do posto de combustíveis e, ao ser levada para a delegacia, ela teria também desacatado os policiais militares e oferecido suborno, até R$500 mil, para que ela fosse liberada de toda aquela situação. Aí lá na delegacia, o delegado apurou que para que ela estivesse lá no posto de combustíveis, ingerindo bebida alcoólica, a filha dela, de 9 anos, estava trancada em casa sozinha. E é por isso que existe esse crime de abandono de incapaz no boletim de ocorrência. Aqui comigo está o Daniel Ronde, que é advogado, especialista na área criminal. Doutor, como está a situação agora? Ela está com a liberdade provisória, a defesa vai tentar diminuir a quantidade de crimes. É possível que isso aconteça? Ela pode voltar para a cadeia? O que a gente pode entender dessa situação toda? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente, a prisão dela aconteceu de forma em flagrância, ou seja, entendeu a autoridade policial que ela estava cometendo aqueles crimes e determinou a prisão. A justiça, num primeiro momento, ratificou essa prisão, concordou com ela e isso avançou a investigação. Então, nesse período, não existe ainda denúncia sobre os crimes. Por quê? Porque quem faz isso é o Ministério Público. Então, o Ministério Público solicitou diligências nessas investigações que estão em andamento e, nesse período, vai se avaliar por quais crimes ela irá responder. Em relação ao desacato, existem vídeos que são muito claros, que mostram ela xingando os policiais, usando palavras ali que não são normais. Mesmo que existam esses vídeos, a defesa pode conseguir dizer que ela foi provocada? Como funciona isso na lei? Olha,
Exatamente, a presunção da inocência, ela decorre do contraditório. Se a defesa, porventura, conseguir demonstrar que ela reagiu a alguma injusta provocação, ela poderia estar numa legítima defesa, ainda que de uma violência não física, verbal, e por isso que ela se comportou daquela forma. Porém, quem tem que demonstrar que ela praticou o crime é a acusação, é o Ministério Público. Nas câmeras de segurança dá para ver que antes dela partir para agressão física, né, supostamente ali contra as pessoas do outro carro, a mulher que teria tido o carro atingido vai e bate com as mãos no capô do carro. Isso pode justificar e amenizar a situação da Ana Paula? Ou o fato dela ter ido só no capô não é o suficiente para que ela seja agredida fisicamente? Olha, a legítima defesa, ela transcorre de algo que é a proporcionalidade. Eu não posso, alguém que faz um xingamento verbal, eu arremessar, por exemplo, um copo nessa pessoa. É desproporcional. Para ser legítimo, tem que ser proporcional. E isso quem vai avaliar é o juiz de direito, mediante as provas que a acusação apresentar e a defesa também, no contraditório, apresentar. E essa análise, se houve justificativa ou não, caberá a um juiz de direito. Mas é importante que ainda está em fase de investigação, não existe denúncia, o Ministério Público pode fazer uma denúncia discordando do que o delegado entendeu, e aí você passa a ter algumas opções hoje não previstas necessariamente com cadeia. Tem medidas de proteção, você tem medidas que são para que não aconteça uma ação penal, que é a famosa ANPP, um acordo de não persecução penal, e diversas outras coisas processualmente que ela pode se valer. É isso, doutor, e a gente vai acompanhando. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo. A gente vai, então, acompanhar qual vai ser o posicionamento do Ministério Público, porque, como o doutor bem disse, ainda não existe um posicionamento definido. Se ele vai oferecer denúncia, se vai arquivar, se vai pedir mais investigações. E é importante a gente lembrar que o outro lado dessa história, né, a moça que estava no carro que teria sido atingido, afirma que foi agredida primeiro e que ela foi tirar satisfações ali e bateu no capô porque o carro dela estava com a filha dela de 2 meses de idade dentro, e nisso ela teria ficado muito brava, muito sentida, porque a filha estava lá dentro e a porta bem ao lado da criança estava sendo atingida, por isso que ela vai lá tirar satisfações de acordo com a versão dela. É um caso que ainda vai dar muito pano para manga, Guilherme. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Murilo Badessa. Bom trabalho aí para você.